gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos ter aquele vídeo clássico de todo final de semestre e início de um próximo, que é eu vindo aqui falando sobre como é que foi meu semestre anterior, quais disciplinas que eu vou ter no próximo período. E esse vídeo é próprio para aqueles alunos, aqueles vestibulandos que estão preparando-se para fazer o vestibular e fazer faculdade de História, ou aqueles calouros que acabaram de entrar na faculdade e querem saber como é que é o curso melhor, que estão pesquisando opções. Enfim, se você não me conhece, meu nome é Emily, eu faço faculdade de História na UFAM, faço licenciatura em História e agora estou indo para o 5º período do curso. Então aqui no canal já tem uma playlist falando sobre a faculdade de História, falando um pouco sobre os meus períodos. Enfim, só você clicar aqui em cima que vai aparecer o card para você ir direto para essa playlist que se chama Vida Universitária. Então vai lá, assiste os vídeos, tem desde o primeiro período, tem do terceiro, tem agora do quarto. E é isso, vamos lá fazer esse vídeo então, que eu tô bem animada. O vídeo de hoje vai ser sobre o 4º período. Então assim, tradicionalmente nós temos 2 vídeos a cada final e início de um próximo período, que é falando sobre o meu período anterior, todas as disciplinas, todos os professores, tudo que eu achei, como eu me saí em cada disciplina, e um falando sobre o próximo período. Então, para no final do próximo também fazer esse de como é que foi, enfim, é basicamente expectativas e realidades para ajudar vocês aí que vão fazer as disciplinas de posteriormente, que estão chegando na História, estão chegando no curso de História ou na UFAM agora. E vamos lá, hoje vai ser o vídeo falando sobre o meu 4º período, que foi o último período que acabou no último mês. E vamos lá, tô animada, gente, hoje eu tô feliz. Bom, gente, vamos lá. O meu 4º período começou ali no final de maio, início de junho, eu não lembro exatamente, mas finalizou dia 16 de setembro. Então, mês passado finalizou o meu 4º período. E já tem um vídeo aqui falando sobre o que vai fazer no 4º período, quais seriam as minhas disciplinas, eu vou deixar aqui no card também, que seria basicamente a minha expectativa com aquele período que estava chegando, e hoje eu vou falar um pouco sobre a realidade, como que realmente foi esse 4º período. Então, se você não sabe, eu fiz 4 disciplinas nesse 4º período, tendo aula de segunda a sexta, quarta-feira eu não tinha aula, mas de segunda a quarta-feira em horários distintos. Então, segunda-feira eu tinha aula à tarde, sexta-feira eu passava o dia na UFAM, porque eu também fazia monitoria com o professor de Amazônia 1, fazia monitoria para os calouros de 2021, do 2º período, então eu era monitora dessa disciplina. À noite eu tinha aula de medieval, na quinta eu tinha aula de manhã, terça eu tinha aula de manhã e segunda, como eu falei, já era à tarde. Ao total eu fiz 4 disciplinas, como eu falei pra vocês. Eu vou comentar um pouco cada uma delas aqui com vocês, como é que eu fui em cada uma delas e o que eu achei de cada uma delas então. Gente, das minhas obrigatórias, eu fiz Historiografia Brasileira com o professor Wellington, eu fiz Metodologia do Ensino de História 2 com a professora Ana Lúcia, eu fiz História da Baixa Idade Média com o professor Simval e fiz uma optativa em Letras, que foi Entre Literatura e História com a professora Nícia. Essa disciplina é do curso de Letras, Literatura em Língua Portuguesa, que eu peguei como optativa para minha carga de optativas que eu preciso ter para me formar depois. Vamos lá, vamos começar esse vídeo aqui falando, já que eu não reprovei nenhuma, não precisei fazer PF, graças a Deus. O meu plano de todo semestre é tirar uma nota razoável para que eu não faça PF. Por quê? Porque eu acho que fazer PF é errado, porque eu acho que não deveria fazer PF. Não é nada disso. É só que, gente, eu penso assim, eu me dedico durante 4 meses agora, né, que tá o calendário desregulado, 4 meses. Eu não quero, na última semana de aula, ter que fazer prova final. Eu não quero ter que recuperar uma nota que eu poderia ter me dedicado no início, durante o período. Então eu faço de tudo. A disciplina optativa foi a que eu passei na média, assim, que a média não foi 8 para você passar sem PF, sem prova final, o que seria uma recuperação. A optativa eu passei com a nota exata, exatamente a nota que eu precisava para passar. Mas assim, o importante para mim é não ficar de PF, é não ter que me preocupar em tirar 1 ponto, 2 pontos para passar, sabe? Então, ponto, isso aí já foi uma coisa que eu consegui. Não precisar fazer PF em nenhuma disciplina, passei direto, graças a Deus. Vamos lá, então vamos falar um pouco então das disciplinas e da minha experiência com cada professor. Vou começar falando das disciplinas que eu mais gostei para as que eu menos gostei. Então, um ranking aqui das disciplinas do 4º período. A minha disciplina favorita, de longe, foi a optativa que eu fiz.
se chama Entre a Literatura e a História, com a professora Nícia. Essa disciplina eu fazia na segunda-feira à tarde, no curso de letras. Ela é eventualmente oferecida pela mesma professora, a professora Nícia. E foi um debate muito importante sobre a relação que há entre a história, a disciplina de história e a literatura. Então a gente tinha um debate muito forte sobre ficção, sobre veracidade na história, fatos históricos, construção literária, o que é um texto literário, um texto histórico. Essa discussão para mim é muito importante. Eu gosto muito desse debate pós-modernista da historiografia. Então, entender a história como uma construção discursiva também. Eu gosto muito disso, muito desse debate do século XX, né, da história da literatura. E foi uma disciplina que eu gostei muito, principalmente porque eu tive contato um pouco com a teoria literária, que é uma área que eu também tenho muito interesse mesmo. Tinha alguns romances pra gente ler, então o que me ajudou muito também a andar com as minhas leituras. Nós lemos Coração das Trevas, Pedro Páramo, lemos Galvez Imperador do Acre, enfim, foi assim, ó, essa disciplina foi tudo na minha vida. A melhor disciplina que eu fiz nesse semestre, disparado, que não foi do meu curso, que me causou muita angústia. Tem um vídeo pra fazer sobre isso, sobre quebra de expectativas com o curso, que eu vou fazer ainda, pra colocar aqui no canal. Em parte eu tive com esse meu contato em letras, então, e com essa disciplina especial. Então foi assim, a melhor disciplina, eu lembro que eu começava a semana muito feliz que eu tinha essa disciplina, eu me sentia muito em casa com a galera de letras, eles eram muito solícitos, sabe, receptivos, consegui fazer amizade com alguns de lá. E assim, gente, se você tiver oportunidade, se você gosta desse debate com a literatura, se você gosta de literatura, se assim como eu, sua segunda opção era letras, faça essa disciplina, se dê a chance de fazer essa disciplina com a professora Nícia. Ela é uma professora excelente, muito inteligente, vocês vão amar. Então assim, 10 de 10 para essa disciplina, a melhor de todos do semestre, com certeza. Em segundo lugar, temos então Historiografia Brasileira com o professor Wellington. O professor Wellington dispensa comentários, ele é um ótimo professor, ele é muito gentil, ele é muito simpático. Eu gosto muito do professor Wellington. É um dos poucos professores, assim, que eu não sinto ansiedade, sabe? Eu não fico com medo de não conseguir passar com ele, porque ele é muito tranquilo, muito de boas. Eu amo as disciplinas teóricas, historiografia, metodologia da história. Essa, em letras, era intrinsecamente teórica, então eu gosto muito desse debate mais teórico da história. E historiografia brasileira foi assim, ó, o suprassumo de tudo pra mim, de tudo. Historiografia brasileira, se você não sabe o que é uma disciplina. O que é historiografia? Historiografia é o quê? A escrita da história. Como os historiadores escreveram história no decorrer dos tempos. Historiografia brasileira, a gente vai estudar como que os historiadores brasileiros escreveram a história no decorrer dos tempos, ou como a história do Brasil foi escrita no decorrer dos tempos. É melhor falar assim, porque no início nós temos alguns portugueses escrevendo a história do Brasil, mas como a história do Brasil foi escrita no decorrer dos tempos. E a gente entra em contato com a formação de um pensamento histórico no século XIX, século XX. Estudamos sobre Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, que são os maiores nomes da historiografia brasileira, o Caio Prado Júnior. Enfim, nós conhecemos um pouco dessas figuras importantes, sobre a criação das universidades, sobre um debate de história pública, como que a história sai das universidades para o grande público. Então, assim, incrível, incrível, incrível. Reconheço que a parte que eu mais gostei das aulas foi o início. No final eu já não gostei tanto, eu já não tive o mesmo apreço que eu tive no início da disciplina, talvez porque eu já estivesse cansada com o semestre e tal, mas foi uma disciplina muito boa. Se for com o professor Wellington ou com o professor Balcar também, eles são excelentes professores. Foi a que eu mais tinha, depois da optativa, a que eu mais tinha vontade de ler os textos, participar das aulas. E eu adorei, muito boa disciplina mesmo. Recomendo aí, faça sem medo. Se você não tem prática ou costume de ler textos teóricos, já comece aí a dar uma lida em Van Hagen, Capistrano de Abreu,
o IHGB, a formação do IHGB, a história no século XIX, história no século XX, que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e essa disciplina é muito, muito boa mesmo. Em terceiro lugar, então, em penúltimo lugar do meu ranking das disciplinas do quarto período, nós temos Metodologia do Ensino da História 2, com a professora Ana Lúcia. A professora Ana Lúcia, ela é uma professora que eu particularmente gosto muito, porque ela é muito engraçada. Eu acho a professora Ana Lúcia, assim, uma figura, ela é uma pessoa à parte, assim, sabe? Totalmente fora da casinha, ela é incrível. Nossa, ela sabe desse jeito dela diferente. Então, ela compartilha muito os pensamentos dela com a gente. Ela sempre se importou muito comigo. Eu lembro que eu passei por uma fase muito complicada nesse último período. E ela sempre chegava em mim e perguntava: Emily, você tá bem? Você tá bem mesmo? Tem certeza? A gente conversava muito. Éramos muito próximas nesse quesito. E a disciplina dela, o que eu tenho a falar sobre isso? Gente, então, eu gosto muito da área do ensino. Ultimamente eu tenho sido mais afeita a essa área, mas eu não sei, assim, eu acho que no decorrer do semestre, de tudo que eu tava vivendo, a disciplina dela foi deixada meio de escanteio, assim. Então, era a disciplina que eu faltava, que eu chegava atrasada, sabe? Esses contratempos aí, que eu não dei a devida atenção. Eu acredito que eu não dei a devida atenção da forma que eu deveria ter dado para a disciplina dela. Mas é uma disciplina muito boa, é uma disciplina que foi muito leve no decorrer do semestre também. Nós tivemos 2 avaliações muito tranquilas, muito de boas, mas assim, no ranking de todas foi a que eu mais... eu fiz, mas ao mesmo tempo tava ali, sabe? Não era a minha favorita, não era a que eu não suportava também, como é a última que nós vamos já falar. Mas ela tava ali no meio termo, gostava das aulas, gostava da professora, mas também só isso, reconhecer a importância, é muito importante mesmo, mas também não tenho mais nada a comentar a respeito disso. Agora, em último lugar, vamos falar de História da Baixa Idade Média com o professor Silva. Gente, vamos lá. Eu vou explicar logo o negócio aqui pra vocês. Eu nunca fui afeita à História Antiga e História Medieval. E na UFAM nós temos 2 disciplinas para essas áreas. Tem 2 de História Antiga, que é uma de Oriente e de Ocidente. E temos 2 de Medieval, que é da Alta Idade Média e Baixa Idade Média. No quarto período, eu fiz a Baixa Idade Média, que era a última disciplina de medieval, e era com o professor Silva. Então, gente, eu nunca fui muito fã de medieval, eu gosto muito mais de um debate regional, eu gosto de colônia. Então, eu gosto de estudar sobre colônia brasileira, o Brasil colonial, melhor dizendo. Eu gosto de estudar a Amazônia colonial. Essas áreas mais antigas da história não é muito comigo. Eu não sou muito adepta à história geral, de modo geral, assim, eu não sou adepta à história geral de outros países, digamos assim, sabe, de outros lugares. Eu sou mais aqui do Brasil, Amazônia, eu gosto muito dessas áreas e das partes teóricas da história. Então, assim, eu já fiz Alta Idade Média no terceiro período, não gostando muito. Era a disciplina que naquele período tava assim mais de escanteio, sabe? Como eu já conhecia o professor Átila, eu não me importava muito, porque eu gostava muito dele, eu gostava da forma dele de dar aula, já sabia como iam ser as provas, então eu não me importava muito. O professor Silva foi diferente, porque todo mundo falava que ele era uma pessoa difícil de lidar, um professor difícil de passar com ele, que o padrão dele era muito difícil de alcançar, era muito difícil você passar sem fazer uma prova final, então me deu muito medo, assim. Além do fato de eu não gostar da disciplina, eu não gostar dos textos, eu lembro que ele usou um livro só durante toda a disciplina, que foi o Bachet. Eu nem lembro mais o nome do livro, A Civilização Feudal, A Civilização Medieval. Eu não lembro, mas eu vou colocar uma foto do livro aqui, do Jerome Bachet. E eu não gostava desse livro, gente, assim. Tinham partes que eu gostava, tinham outras que eu não gostava. De um modo geral, eu não gostava, não entendia nada do que esse homem falava. Era assim, era um caos. Eu entendia coisas aleatórias, sabe? Coisas perdidas dentro do texto. E não é a minha área, não gosto, respeito quem gosta, respeito o professor Silva, não é o que eu quero pra minha vida, sabe? De longe, assim, foi a pior disciplina pra mim do semestre.
Soma-se ao fato de ter sido uma disciplina que eu fiz sexta-feira à noite, que eu passava o dia todo na UFAM. Eu fazia a monitoria de Amazônia 1 de manhã, à tarde eu passava toda na UFAM e à noite eu tinha aula. Então pensa, gente, 6 horas da tarde até 9 horas, eu não queria saber sobre Idade Média. Eu não queria saber sobre civilização medieval, eu só queria ir pra minha casa, entendeu? Então, assim, era a disciplina que eu mais pedi a Deus que acabasse, foi a que mais me deixou tempo nesse período, que o professor não lançava as notas, demorou um pouquinho, enfim, fiquei com muito medo de fazer PF, mas passei. É o que eu sempre dizia para os meus amigos, assim, eu quero passar nessa disciplina para nunca mais precisar olhar para essa disciplina e para esses textos, a não ser quando eu for dar aula, quando eu me formar e for dar aula, que eu vou consultar o meu material. Mas hoje, gente, é uma área assim que eu não tenho o mínimo interesse, não é pra mim, não tenho facilidade, não gosto. Era a disciplina que era a mais leve de todas. Olha como é que é engraçado. Os textos do professor Silva nunca passavam de 7 páginas. Eu acho que nós não tivemos nenhum texto de 10 páginas, 11 páginas. Era sempre 4, 5, 7 páginas, mas eram tão densas que eu passava tanto tempo lendo, eu passava tanto tempo ali com a minha cabeça ali que eu ficava assim, desesperada mesmo. O professor Silva também tem toda uma forma de corrigir as provas dele, ele corrige de uma forma muito diferente do que habitualmente nós vemos no curso de História, que é aquela prática de escrever muito, né? No curso de História você escreve provas de 8, 10 páginas, 7, 6 páginas. O professor Silva, ele queria que nós escrevêssemos em 4 questões. Então, assim, foi tudo diferente. Gente, assim, minha cabeça, eu cheguei no final do período, assim, maluca da minha cabeça, que eu não conseguia me livrar daquela disciplina, só queria me livrar logo para ficar realmente longe dessa disciplina e longe desses textos. Mas deu tudo certo, eu consegui passar, me despedir de medieval, agora é uma outra era que eu não quero ver tão cedo, nada sobre Jerome Bachet e sobre medieval ali, entendeu? Lembrando, gente, não é porque eu não gosto de algumas áreas da história medieval que eu não gosto de tudo. Na realidade, eu não gosto de estudar sobre agricultura medieval, eu não gosto de estudar sobre o sistema feudal de modo geral, mas no final da disciplina tivemos alguns textos que eram sobre as heresias medievais, e ali eu gostava. Então eu percebi que existem dentro de áreas que a gente não suporta, que a gente odeia, que a gente não gosta de ler nada a respeito, assuntos que a gente gosta de ler a respeito. Acontece que em uma disciplina o professor precisa fazer um panorama geral de um período. Então o professor Silva precisou fazer um panorama sobre agricultura, economia, a organização da cidade, sobre a igreja, sobre as heresias, tudo em uma disciplina de 4 semestres, de 4 meses. Então, assim, é normal que eventualmente tivessem textos que eu não ia gostar, que alguém não ia gostar, porque eu tenho que ver aquilo ali. Afinal, a gente não gosta de tudo, né? Na faculdade a gente aprende que até o que a gente gosta, tem algumas coisas que a gente não gosta. Mas assim, passou, tem alguns textos que eu quero muito ler de medieval, tem alguns livros que eu quero sim ler, mas de modo geral, o Bachet, ele é um ótimo historiador, mas não é um historiador para mim. Não é o meu livro de cabeceira, com certeza não é. Mas ele é muito importante para você estudar sobre a civilização medieval e sobre todo o período da história da Idade Média. E para finalizar, eu também fiz monitoria com os calouros de 2021. Do segundo período, eu fiz monitoria de Amazônia 1, com eles foi a minha segunda monitoria, finalizei também. Nós estudamos um pouco sobre a pré-história da Amazônia até o Diretório Pombalino, e foi uma experiência muito legal, eles foram muito divertidos, me acolheram muito bem na turma deles, consegui ter contato com a maioria deles, então foi uma experiência muito massa e recomendo. Se você quiser fazer uma monitoria, faça, porque o contato presencial com os alunos e poder ajudar naquilo que você já fez é muito importante. Então, se você tiver essa oportunidade, faça a monitoria. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que essas são as minhas opiniões, o que eu gosto de estudar, o que eu não gosto de estudar, o que eu quero seguir para minha vida, o que eu não quero seguir para minha vida. Não é uma ofensa em relação aos professores, não é
um ataque aos professores, a forma deles dar aula, nada disso. Medieval só não funcionou pra mim, talvez metodologia da história não foi do ensino de história não foi a disciplina que eu mais tive contato, mais tive carinho, por conta das outras que eu gostei mais. Então assim, não é nada contra professor nenhum, não é nada pessoal, é só uma coisa que no decorrer da vida a gente percebe que você não tem como dar conta de tudo. Então, no semestre anterior, a minha prioridade não era medieval. Eu fiz a disciplina realmente para entender o básico, para passar ali e entender sobre a época que eu estava estudando e passar na disciplina. Mas não foi a disciplina que eu mais gostei, não é o que eu quero seguir para minha vida e está tudo bem você gostar dessa disciplina, não gostar também tá tudo certo. O importante é a gente trocar figurinhas, compartilhar nossas opiniões e nos ajudarmos sempre que necessário. Então, desde já, muito obrigada. Eu quero dar um shout-out aqui para os meus amigos que me ajudaram nesse percurso, que é Dion, Atami, Juliano, principalmente, meus colegas de letras que eu conheci lá e que me ajudaram também. Um beijo pra vocês, muito, muito obrigada por isso. Vocês me ajudaram muito nesse semestre para eu não surtar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquecem de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com algum calouro de história ou alguém que quer fazer o curso de história para conhecer um pouco das disciplinas. Vamos agora para o 5º período. Vai ter um vídeo sobre o 5º período aqui, sobre as minhas disciplinas. Então se prepara aí que eu vou fazer esse vídeo. Assiste lá o vídeo também. E é isso. Deixa aqui o seu comentário, curte aqui o vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!